Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade, ao nosso estudo Teologia com Vida. Tenho certeza que vai ser uma aula abençoada e que você vai aprender bastante aqui. E hoje nós vamos estudar, né, a primeira carta do apóstolo João. Então, nós estamos já finalizando o estudo de Novo Testamento 2 e hoje, especificamente, nós vamos ver a primeira carta, né, do apóstolo João. Queria, então, que a gente tem uma palavra de oração aqui para a gente pedir a Deus que nos auxilie, porque só por meio do Espírito Santo nós poderemos ter revelação da palavra de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de poder estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de poder buscar mais o conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos auxilie nessa aula, ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Ó Deus, abre o nosso coração, ajuda-nos a compreender, ó Deus, a sua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, então, aqui compartilhar a tela com vocês, para a gente poder começar. Hoje, então, nós vamos ver um pouco a respeito da carta, da primeira carta de João. Essa é uma carta muito conhecida, né? Porque João ele fala muito a respeito do amor e que nessa carta o amor entre os irmãos. Então, deixa eu só tirar aqui. Então, vamos lá. Embora essa carta ela seja anônima, o seu estilo e vocabulário indica claramente que foi escrita pelo autor do Evangelho de João. Então, quando você compara a primeira carta de João com o Evangelho de João, a gente vai perceber ali que essa carta foi escrita pelo mesmo autor do Evangelho. A gente percebe claramente que os dois têm a mesma linguagem. Então, quando você estuda a primeira carta de João, a gente vai ver que realmente essa carta ela foi escrita exatamente pelo mesmo autor. Só estou arrumando aqui para a gente começar. Então, embora essa carta seja anônima, o seu estilo e vocabulário indica claramente que foi escrita pelo mesmo autor do Evangelho. Ou qual foi a ocasião em que essa carta foi escrita e qual o objetivo? João ele declara ter escrito essa carta para dar garantia de vida eterna àqueles que creem, né, no nome do Filho de Deus. Então, lá no capítulo 5, no versículo 13, João ele vai falar exatamente qual o objetivo que ele escreveu essa carta. Os irmãos ali daquela igreja estavam sofrendo com algumas heresias que estava trazendo problemas para aquela igreja, e muitos daqueles irmãos, eles não tinham clareza da vida eterna, eles não tinham certeza da salvação. Então, o apóstolo João, ele vai trazer alguns princípios claros aqui para poder trazer ao coração daquela igreja a paz, né, no sentido de que eles estão salvos, que eles estão em Cristo e que eles não precisam ficar meio que sem ter certeza da salvação. Então, João ele vai trazer alguns princípios também para ter certeza daquelas pessoas que foram salvas, mas também para desiludir aqueles que achavam que poderiam estar salvos, mas não estão. Então, um problema é você não ter certeza da sua salvação. Outro problema é você achar que está salvo e não está salvo. Então, aqui nessa carta, o apóstolo João ele vai mostrar biblicamente qual que é o procedimento de um
verdadeiro cristão e qual o procedimento de um falso cristão. Então, o apóstolo João ele vai trabalhar dentro desse ponto. Então, a incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. João, então, se refere a esses ensinamentos como enganosos. Né? Você vai ver lá no capítulo 2, no versículo 26, no capítulo 3, verso 7. E ele também vai chamar esses mestres como falsos profetas, mentirosos e anticristos. Né? Eles, um dia tinham estado com a igreja, mas tinham se afastado. Eles tinham se levantado no mundo para propagar sua perigosa heresia. Então, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles tinham feito parte da igreja por um tempo, e só que eles eram falsos. Então, eles saem da igreja e eles vão propagar falsas doutrinas ou heresias para poder contaminar a igreja. A heresia era um precursor do gnosticismo do século II, que ensinava que a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. Então, o ponto de vista dualista fez com que os falsos profetas negassem a encarnação de Cristo e, portanto, a ressurreição. O verdadeiro Deus, ensinavam eles, nunca poderia habitar em um corpo material de carne e sangue. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possui não era real, mas apenas aparente. Olha só, João, então, ele vai escrever contra essas heresias, contra esses erros. Você vai ver lá no capítulo 2, no verso 22, no verso 23, no capítulo 4, versos 3. O apóstolo João, então, vai trazer uma palavra rejeitando esse ensino e trazendo entendimento a essa igreja. Eles também ensinavam que, como o corpo humano era simples evолúcro para o espírito interior, e como nada que o corpo fizesse poderia afetar o espírito interno, as distinções éticas pararam de ser relevantes, portanto, eles não tinham pecado. Então, João, de novo, ele vai responder com indignação esses erros, essas doutrinas, essas falsas doutrinas, essas heresias que estavam sendo contaminadas ali a igreja. Então, esse pensamento grego, né, que vem lá dos gregos, essa igreja estava sendo completamente tomada por esses ensinos dualistas, né, aonde a matéria é má e o espírito é bom. Então, aqui, olha ao ponto que eles chegam, né, de dizer que porque a matéria não pode, vamos dizer assim, interferir no espírito, você não poderia, não precisava parar de pecar, porque fazia, tanto faz pecar ou não, eles não tinham pecado. João, então, ele vai combater nessa carta essas heresias. Gnosticismo é uma palavra derivada do grego, gnosis, que significa conhecimento. Mais tarde, os gnósticos ensinavam a salvação através do esclarecimento mental, que acontecia somente para os iniciados da elite espiritual, e não aos cristãos comuns. Em virtude disso, eles substituíram a fé pelas buscas espirituais e exaltaram a especulação mais do que os dogmas ou mais do que os princípios básicos do evangelho. Então, você percebe aqui que esse ensinamento sutil,
ele vem dizer que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira salvação são alcançados só por uma elite espiritualizada, né? Então, os cristãos comuns não tinham acesso a esse conhecimento. Então, o apóstolo João vai também combater esse tipo de ensino, né? Em virtude disso, eles substituíram a fé pelas buscas espirituais e exaltaram a especulação mais do que os princípios básicos do evangelho. Mais uma vez, então, João reagiu energicamente, capítulo 2, versos 20 a 27, você vai ver João declarando que não há revelação particular reservada para alguns poucos intelectuais, e que todo o corpo de crentes possui a doutrina apostólica. O objetivo, então, de João, ao escrever, era expor a heresia dos falsos mestres e edificar e confirmar a fé dos verdadeiros cristãos. Então, esse é um ponto aqui central da carta, né? Precisa estar claro para você. O objetivo de João escrever a carta, a primeira carta, era expor as heresias dos falsos mestres, repudiar essas heresias, edificar e confirmar a fé dos verdadeiros cristãos. Vamos lá. Vamos então agora para o esboço dessa carta. Você vai ver, logo na introdução, que João aqui, ele vai trazer princípios claros aqui para combater esses falsos ensinos. Quando a gente olha na palavra de Deus aqui, João, na introdução, ele já vai dizer aqui, ele já vai falar daquilo que os olhos dele viu e de que as suas mãos apalparam. Por que João faz questão de falar que ele viu com seus olhos e com a sua mão ele apalpou? Exatamente porque havia essas heresias ali. Então, olha o que está escrito aí do versículo 1 ao 4, né? Você vai olhar o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Então, a introdução aí, João, ele já vai falar exatamente daquilo que ele viu com seus próprios olhos e daquilo que as suas mãos apalparam. Em segundo lugar, ele vai falar a respeito da vida cristã como comunhão com o Pai e com o Filho. E aqui, nesse ponto, ele vai trazer alguns testes éticos de comunhão. E o primeiro teste aqui é o teste moral. Você que nasceu de novo, como que você sabe que você nasceu de novo? Você vai ver que você é semelhante a Jesus. Então, olha o que ele escreve, então, no versículo 5. No versículo 5 aqui, ele vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, aqui João já vai rebater as heresias que dizia que você poderia pecar, que não teria problema. Então, aquilo que era o corpo, que era mal, não poderia contaminar o espírito. Então, João vai rebater falando desses testes moral. Ele vai também falar da confissão de pecado. No versículo 8 aí do capítulo 1, ele vai dizer: se afirmamos que estamos sem pecado,
enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, confessar o pecado é algo que é primordial para alguém que nasceu de novo. Quem nasceu de novo, a primeira coisa que ele vê é a sua condição de pecador, né? É a sua condição de necessitado. É como Isaías, quando ele viu o Senhor, né? Ele se prostra no chão, ele se joga no chão e ele diz: ai de mim! Por que ele diz ai de mim? Porque ele viu a sua condição de pecador. Então, nós, quando temos uma experiência genuína com Jesus e verdadeira, nós confessamos os nossos pecados, nos reconhecemos que somos pecadores. Então, isso também já vai de encontro àquele ensino errado de que as pessoas não tinham mais pecado. E aí, o terceiro ponto aqui, dentro desse teste de comunhão, teste ético de comunhão, você vai ver que João vai trazer a questão da obediência. No capítulo 2, no versículo 5 e 6, ele vai falar, no versículo 5 e 6, ele diz assim, ó, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus, nele, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, aqui, o apóstolo João vai trazer, né, esses princípios aqui para rebater tanto aquelas heresias, mas também para trazer confiança àqueles verdadeiros cristãos que eles tinham uma semelhança moral com Jesus, eles rejeitavam o pecado, eles confessavam o pecado, eles andavam em obediência ao Senhor. E aqui no o quarto ponto aqui, ele vai falar, né, do amor aos irmãos, no capítulo 2, verso 7, né? Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem de que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então, mais um teste aí para aquela igreja, né, saber se realmente eles tinham tido uma experiência genuína com Jesus, se eles tinham sido realmente salvos, se eles realmente estavam dentro desses princípios. E aqueles que realmente eram verdadeiros cristãos, eles exatamente andavam debaixo desses princípios aqui da palavra de Deus. Então, o apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 12 ao 17, ele vai fazer duas digressões, né? Ele vai falar, jovens, eu vos escrevi, velhos, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi, ele vai falar sobre a vitória sobre o maligno, sobre Satanás. No versículo 18, ele vai trazer aqui alguns testes cristológicos da comunhão. O que é isso? Ele vai falar, né, de um contraste. Ele vai falar aqui de um contraste entre os verdadeiros cristãos e os apóstatas, né, os falsos cristãos. Então, do versículo 18 ao 21 do capítulo 2, ele vai falar, vai fazer esse contraste. Depois, a pessoa de Cristo, o âmago do teste, a pessoa de Cristo, o âmago do teste, né, ele vai falar, né, no versículo 22 e 23, a respeito exatamente desse teste, né? Eu quero ler aqui para vocês o versículo 22 do capítulo 2, para a gente esclarecer um pouquinho esse ponto, e diz assim, versículo 22.
quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também nega o Pai. Então, esse é o teste, né, cristológico, que vai falar exatamente da pessoa de Cristo. Você entende que Cristo não é o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome humano de Jesus é Jesus. Cristo não é um sobrenome, como nós estamos acostumados, mas Cristo a tradução para Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o prometido lá desde do Antigo Testamento, né? Cristo quer dizer ungido de Deus. Então, quem nega que Jesus é o ungido de Deus, né? Esse não é crente, mas pelo contrário, é o anticristo. E ele vai falar, então, da fé persistente, né? O segredo da comunhão continuada, nos versículos 14 a 28. Nós não vamos poder ficar muito aqui nos detalhes, porque nós estamos aqui dando um panorama geral para nós compreendermos a primeira carta de João. Então, aqui na letra D, a vida cristã como filiação divina. Então, ele vai mostrar aqui, provando, né, quem é filho, quem verdadeiramente é filho de Deus. No versículo 29 do capítulo 2, vamos lá, no versículo 29 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte. Vamos lá. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, aqui, quem é nascido de Deus também vai praticar a justiça. Então, olha a semelhança com Jesus aqui nesse teste, né? Ele vai falar também da justiça, né? É um outro teste aqui no versículo, no capítulo 3. No capítulo 3, é exatamente esse que nós já lemos, mas no capítulo 3 tem outra, no versículo 10, tem outra referência aqui, né? O versículo 10 diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então, aqui nós já vemos João continuando aqui nessa linha, mostrando para aqueles irmãos, para aquela igreja, que aqueles que tinham a semelhança, ou que andavam nesses princípios, né, que Jesus ensinou, esse verdadeiramente era nascido de Deus. E ele, então, vai fazer aqui o teste cristológico, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Aí vai falar da vida cristã como integração de ética, né, e da cristologia. Então, ele vai falar do teste ético, do capítulo 4, verso 7, do capítulo 5, verso 5. Ele vai falar da origem do amor, né, do capítulo 4, do 7 ao 16. E aí ele vai falar do fruto desse amor, o relacionamento entre o amor de Deus e o amor ao nosso irmão espiritual. Ele vai falar da obediência como evidência do amor aos filhos de Deus. Ele vai falar do teste cristológico, né, e vai trazer a conclusão no capítulo 5, dos versos 13 aos versos 21. Então, a carta de João é basicamente, meus irmãos, um tratado teológico aonde o apóstolo João aqui ele vai enfatizar para essa igreja, né, que os irmãos que tinham nascido de novo, eles precisavam ter segurança da vida eterna
em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, ele aqui está rejeitando essas heresias, ele está combatendo esses falsos ensinos e mostrando para essa igreja o caminho que elas precisavam trilhar. Então, que nós também, hoje, possamos olhar para essa carta, né, com esse entendimento de que nós que nascemos de novo, precisamos ter essa certeza da vida eterna. Se nós nascemos de novo, se nós somos verdadeiros cristãos, né, se nós verdadeiramente andamos em obediência à palavra de Deus, se nós verdadeiramente temos um coração que teme a Deus, nós, então, temos que ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, nós devemos olhar para esses princípios que João deixa para nós aqui e olhar para a nossa vida. Será que nós estamos aprovados? Será que nós, diante desses princípios que o apóstolo João aqui mostra como teste, será que nós realmente fomos salvos? Será que realmente nós tivemos uma experiência genuína com Jesus? Nós nascemos de novo verdadeiramente ou nós estamos com uma falsa ilusão que fomos salvos? Porque, meus irmãos, muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida completamente apartada dos princípios cristãos, dos princípios que o Evangelho traz, e eles estão dizendo que estão debaixo da graça e que podem fazer o que quiserem, que eles já foram salvos. Então, essa carta ela é muito atual para os nossos dias hoje. E o apóstolo João, naquela ocasião, ele estava combatendo aquelas falsas heresias, e hoje não é diferente. Como nós somos bombardeados diariamente por falsos ensinos, por falsas heresias, por falsas doutrinas que vêm para deturpar o evangelho e para contaminar a igreja de Jesus. Então, aqui nós precisamos nos debruçar com tempo e orar em relação a essa carta de João, para que nós não só venhamos absorver todo o ensino dessa carta, mas que também nós possamos colocar em prática. Amém? Eu quero, então, finalizar essa aula com vocês, falando para você e para nós aqui, que o Senhor possa nos levar cada dia a avançar, a crescer, e que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas que, de fato, nós possamos ser operosos, praticantes da palavra de Deus. Deus te abençoe e que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Deus abençoe.